Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Se tem uma coisa de que este editor é feito, é de aventuras e descobertas. A descoberta do momento por aqui surgiu exatamente de um problema que eu estava enfrentando no computador e foi um truque que arrumei para justamente tentar solucionar o problema. O Luneta Sonora de hoje fala justamente sobre isso, uma solução que eu dei para resolver um problema que trouxe um bônus e uma novidade, um ambiente de testes completamente novo, online, que funciona enquanto o computador estiver funcionando no sistema. Enfim, uma descoberta que eu vou contar melhor e no que ele pode ajudar no desenvolvimento dos sites e na saúde de cada um deles. O que importa é isso, descobrir. Então o que aconteceu? O computador aqui no blog não inicializava de jeito nenhum, só ia se apertasse o F1. Logicamente isso é um problema que eu queria resolver o quanto necessário fosse. O que eu fiz? Eu formatei, não adiantou, formatei de novo, fiz o possível, o impossível, nada. Aí eu limpei o SSD simplesmente retirando do computador e formatando em outro lugar. Reinstalei esse SSD já vazio, fiz uma instalação limpa do Windows já no computador, sem aquele monte de bloatwares que a fabricante colocou. Para quem não sabe, bloatwares são aqueles softwares que a fabricante coloca para instalar no seu computador. Aí cabe a você desinstalar ou não. E isso deixou o computador ainda mais leve. E eu fui além. Fiz um dual boot com Ubuntu, que é basicamente uma distribuição do Linux, que é um sistema operacional de código aberto, você já deve conhecer e já deve usar. Afinal de contas, eu vou contar aonde você usa esse sistema. Agora o computador inicia com o boot de solicitação do sistema operacional, ou seja, já não inicializa mais direto do F1, já abre nessa tela. Aí ele seleciona, nessa tela eu vou selecionar o sistema operacional que eu quero usar naquele momento e vai direto, sem necessidade de F1. Pronto, problema resolvido com bônus. E claramente o ambiente Linux queria entender melhor porque muita gente ainda tem pé atrás com o sistema e toda vez que compra um computador com esse sistema embarcado, quer logo baixar o Windows e colocar nele. E bem, não é um bicho de 7 cabeças, e só se descobre descobrindo. Perdoe a redundância. Algumas coisas se instalam usando linhas de código, e para a solução que eu queria implementar, tive que usar várias e várias linhas, instalar e desinstalar até que desse certo. É chato para o usuário iniciante? É, mas você consegue colocar um monte de paradas desse jeito, outras para uma loja de aplicativos. Te lembra alguma coisa? O seu celular. O Android é baseado no Linux. Sim, o sistema operacional que você usa no seu celular, principalmente se for na maioria dos celulares, logicamente. E por esse sistema você pode instalar aplicativos para uma loja, que é o Play Store, por exemplo. E instalar aplicativos por loja é uma funcionalidade, é verdade, de qualquer sistema operacional. Até o Windows faz isso com a Microsoft Store. Mas no computador, utilizando o Linux, é nesse nível hard mesmo. Você não instala praticamente nada de fora com alguns cliques como no Windows. Você baixa um programa, apertar no instalador e pronto. Não, o Linux não funciona desse jeito. Era o que eu queria fazer com o ambiente de testes. Eu não queria instalar umas parafernálias tipo AMP, XAMPP, essas coisas, igual eu fazia no Windows, e sim partir para uma solução próxima da realidade do que realmente é um servidor de um site. O ambiente Linux permite que o usuário solucione problemas sem precisar instalar programas. No Windows eu precisava instalar programas como AMP, XAMPP, essas coisas, como eu bem disse, para poder ter os módulos de um servidor. E ainda assim offline, ou seja,
o site que eu instalava só funcionava no meu próprio computador e em canto nenhum mais. Então, o que eu fiz? No Ubuntu eu consegui instalar esses módulos usando essas linhas de código sem instalação de programa. Deu trabalho? Deu. Apanhei? Sim, afinal eu quis aprender sozinho e sabe como é. Mas tudo deu certo, consegui rodar um site de testes desse modo. E é mais rápido que nas soluções anteriores, mas como eu não descobri isso antes, né? Eu tenho blog desde 2008. Quando eu criei o blog, aprendi HTML sem querer, para colocar códigos no mesmo, como o Blogger, que era a plataforma que eu utilizava na época, era limitadíssimo, muita coisa eu tinha que fazer usando HTML. E migrar para uma plataforma WordPress era um sonho na época, que fui descobrindo literalmente em anos, achando que era caro, impossível, mas sabe aquele princípio, invista nos seus sonhos que eles vão virar realidade? Tá aí. Desde 2014, o blog é em WordPress instalado em uma hospedagem. E acha que não aprendi algo sem querer depois disso? Sim! A entender como funciona um servidor de hospedagem, a ponto de hoje montar uma estrutura parecida no computador. Mas sabe por que eu pago uma hospedagem? Porque o meu computador, logicamente, não fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nem é um super computador dentro de uma sala, que é do tamanho da sala da minha casa. Não é bem assim. Um servidor para um site valendo é muito mais robusto, é muito mais complexo do que um simples computador. E isso junto com outros sites, e se for dedicado a um setor dentro desse computador. E o domínio serve justamente para facilitar o acesso de um site, evitando que você decore um conjunto de números mais uma pasta. Ou seja, ao invés de você decorar um 192.168.tal, você acessa josivandrovella.com.br e está lá no blog. Simples. São essas descobertas que enriquecem o processo criativo, fora um monte de coisas que ainda estão por vir. Cada conquista como essa é valorizada, e não é para menos. Assim é o que eu faço há quase 14 anos só de blog, e olhe lá. E descobertas assim merecem ser compartilhadas, e não para menos também, o uso de todos os meios, escrito, falado, nesse trabalho independente que eu faço. Então é isso, toda sexta-feira você já sabe, tem episódio inédito do Luneta Sonora no seu agregador de podcasts preferido. Então, até a próxima! Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.